Quero te atualizar agora sobre Matheus Gonçalves, atacante que pertence ao Flamengo, revelado na base do clube e que está se mostrando um enorme desperdício. Ele é alvo do Cruzeiro. Dá para dizer que ainda é. Apesar das dificuldades na negociação, o Cruzeiro pretendia contratar o Matheus Gonçalves por empréstimo, proposta recusada. O Cruzeiro ofereceu uma quantia pequena em euros, quantia recusada. O Flamengo chegou a sugerir 8 milhões de euros para fazer o negócio, ou 52 milhões de reais. O Cruzeiro alega que não dá para pagar tudo isso, apesar da juventude do atleta, 19 anos, para um jogador que não tem conseguido atuar. Foram apenas 2 partidas na temporada atual como titular. Ele entrou em campo em algumas outras partidas, mas já não joga há mais de um mês. No Mundial de Clubes, por exemplo, ficou no banco de reservas, são 6 jogos seguidos sem que ele saia do banco de reservas. Esse é um jogador pedido pelo técnico Leonardo Jardim. O português entende que ele seria um enorme acréscimo para o Cruzeiro, mas diante da dificuldade na negociação com o Fla, a tendência é que o Matheus Gonçalves se mande para o exterior. Domingão de treinamento na Toca da Raposa 2, desde que voltou na sexta-feira, o Cruzeiro não vai parar agora nos próximos dias. É uma maratona também de treinos, porque foram 2 semanas de férias, por mais que todo mundo tenha voltado muito bem fisicamente. Foi isso que mostrou o teste que cada atleta fez no dia de ontem na Toca da Raposa 2, mas aí a turma precisa recuperar o treinamento primeiro e depois o ritmo de jogo. Para recuperar o ritmo de jogo, o Cruzeiro entrou na semana do torneio no Espírito Santo, a Vitória Cup. Inclusive a venda de ingressos está rolando, tem promoção aí para os 2 jogos. Quinta-feira é o primeiro jogo contra o Defensa e Justiça, às 8 horas da noite, estádio Kleber Andrade. E no domingo, 4 horas da tarde, o duelo diante da equipe do Banfield. Todos os jogos aí, os 2 com transmissão com imagens aqui na Samuca TV. Estamos indo lá para o Espírito Santo para fazer uma grande cobertura dessa estadia do Cruzeiro lá no Espírito Santo. O Cruzeiro viaja na quarta e fica até domingo, depois volta para o duelo contra o Grêmio. Nesta segunda-feira, até falando sobre o duelo contra o Grêmio, vai começar já a venda de ingressos para esse jogo. O jogo é somente no dia 13. E aí você pode perguntar, mas por que o Cruzeiro está fazendo a venda de ingressos bem antes? É porque só pode comprar o ingresso quem estiver com o cadastro da biometria facial feito. Então muita gente ainda não fez. Se você tentar comprar o ingresso sem ter feito o cadastro lá no site suacara.cruzeiro.com.br, não vai conseguir comprar. Então, por isso, o Cruzeiro abre a venda antes, até para alertar todo mundo, porque a biometria facial, isso já vai valer no duelo diante da equipe do Grêmio. Fica a expectativa do que vai fazer Leonardo Jardim nesses 2 jogos contra os argentinos. Como que ele pretende rodar a equipe, quanto até as substituições e também se é um time na quinta, outro no domingo, até porque os atletas vão ter aí um período curto de treinos até esses 2 jogos, sexta, sábado, domingo, 2 atividades na segunda-feira, uma na terça e outra na quarta. São 7 sessões de treinos e aí já vem um jogo. Então tem todo ali um trabalho feito pelo Departamento de Saúde e Performance para que os atletas possam jogar, mas ninguém ter algum tipo de problema, pensando na outra semana, que será o duelo diante da equipe do Grêmio. A expectativa segue pela busca por reforços, a diretoria trabalhando neste momento, ainda sem nenhum avanço significativo, e o torcedor, claro, nessa expectativa para ver o time do Cruzeiro mais forte quando o futebol for retomado. Tá falado, pessoal? O Rubens Júnior, boa noite. Boa noite, João. A você, ao Edu, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Alô, Nação Azul Celeste, são 8 horas e 26 minutos, confirmando o Cruzeiro tendo o final de semana, todo ele voltado para os trabalhos na Toca, e a gente faz um balanço também aqui dentro do Bastidores, até porque foi uma semana de reapresentação e uma semana também com novidades em campo, e boas novidades, inclusive para o técnico Leonardo Jardim. A princípio, 14 dias de descanso.
A diretoria só teve muito trabalho. A reapresentação aconteceu na sexta-feira na Toca da Raposa. Já de cara, a novidade do Matheus Henrique, que se recuperou de uma lesão no tendão do joelho direito. Ficou aí cerca de 19 jogos afastado. Até então, um jogador primordial nesse meio-campo celeste, acabou sendo substituído e bem pelo Lucas Silva, né? No meio desse caminho, o Cruzeiro encontrando também uma outra forma de atuar. O Matheus pode voltar aí para brigar por posição com o próprio Lucas Silva, também com o Christian. A briga vai ser boa, tudo que quer também o técnico Leonardo Jardim. E a outra novidade em campo também na reapresentação, que foi o zagueiro João Marcelo. Também uma lesão no joelho, mas aí demanda um pouco mais de tempo para sua recuperação, que deve voltar mesmo apenas no final da temporada. E no segundo dia, João, de reapresentação, o Cruzeiro tendo mais um atleta que estava no departamento médico trabalhando normalmente com os demais do grupo, totalmente já integrado e quem sabe viajando na próxima semana para a Vitória Cup e já estando à disposição também do técnico Leonardo Jardim, que é o Japa, né? Que ainda não atuou nesta temporada. O Japa conviveu com muitas lesões no final da temporada passada, retorna em janeiro e sofre mais uma. Então, João, esse balanço do Cruzeiro nesses primeiros 2 dias, né, de reapresentação, foram 14 dias ali do período de férias e ainda vai ter até o dia 13, quando volta ao Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em casa. A Vitória Cup, lembrando, a Itatiaia vai transmitir com imagens no seu canal do YouTube. Então, o Cruzeiro, João, com boas notícias, né? Nesse início de preparação para o segundo semestre, com 3 jogadores deixando o departamento médico, João Marcelo, Matheus Henrique e também o Japa, João. Vamos atualizar o torcedor. O torcedor, quando dá esse tipo de folga, esse tipo de pausa, ele fica meio desligado, tá aí acompanhando o Mundial de Clubes, né? Ele fica meio por fora do calendário muitas vezes. Claro que tem aqueles mais aficionados que sabem de absolutamente tudo. Mas como é que é a sequência do Cruzeiro daqui pra frente? Como é que tá o calendário? Que dia o Cruzeiro volta pros treinos? Que dia o Cruzeiro volta à sua rotina, à sua atividade? Que dia vem o primeiro amistoso? Que dia vem o segundo? O que é a volta do Campeonato Brasileiro? Dá uma geral aí pro torcedor se reatualizar na vida do Cruzeiro daqui pra frente. Olha só, João, a reapresentação foi ontem pela manhã e já 2 jogadores, né, sendo as novidades aí pro técnico Leonardo Jardim. Hoje o segundo dia de preparação, tendo a terceira novidade, que foi o Japa. Amanhã o trabalho também previsto pela manhã. Na segunda-feira em 2 períodos. Na terça-feira o Cruzeiro ainda faz outro trabalho na Toca e na quarta vai para Cariacica, local da Vitória Cup, onde a Itatiaia vai ter direitos de transmissão. Então vai ter a emoção do rádio com a imagem. E o Cruzeiro, João, para a turma do Espírito Santo, a gente sabe da baita audiência que tem a Itatiaia, através do Marconi Barbosa e seu departamento de marketing, já preparando aí, né, para o retorno das atividades no Espírito Santo, né, vai ter visita do Raposão em colégios, né, para fazer ações sociais com crianças também, não só de Vitória, mas também de Cariacica. Aí na quinta-feira, João, às 8 horas da noite, agora o sinal eletrônico marcando 8h30, às 8 da noite tem o Defensa e Justiça, aí é o primeiro jogo da Vitória Cup. Quinta-feira que vem. Quinta-feira, 8 da noite, no horário do Bastidores, mas aí teremos a transmissão com a imagem. Então, quinta-feira que vem, 8 da noite, o primeiro jogo do Cruzeiro na Vitória Cup. Sim, contra o Defensa e Justiça, lembrando ambos os times da Argentina. E o Cruzeiro faz no domingo às 4 da tarde, naquele horário tradicional, o jogo contra o Banfield. A turma perguntando o Estudiantes, mas o Estudiantes acabou avançando na Copa da Argentina e isso acabou impossibilitando, né, a presença do Estudiantes no torneio que será realizado em Cariacica e tem o nome, o termo Vitória Cup. O Cruzeiro, João, retoma o seu caminho no Campeonato Brasileiro. No dia 13, um domingo, jogo no Mineirão contra o Grêmio. Então o Cruzeiro, na sua retomada, né, de competições oficiais, terá o Grêmio no Gigante da Pampulha, um domingo. E lembrando, o Cruzeiro da Vitória Cup até a partida contra o Grêmio, mais uma semana de preparação para o técnico Leonardo Jardim, 8h30 da noite do dia 13, o Grêmio, aí é o Cruzeiro tentando, né, voltar pelo menos no mesmo nível de desempenho que estava tendo na competição nacional. A Copa do Brasil, a milionária, João, que
né, chama muita atenção também do torcedor. É a quina de São João do futebol brasileiro, né? A própria, João, a própria. E que quina da virada, né? O Cruzeiro tem, dia 30 ainda deste mês, o CRB no caminho. E nessa fase da Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida e volta. O jogo de ida sendo no dia 30, uma quarta-feira, primeiro jogo em casa, 7h30 da noite, o CRB. E o jogo da volta acontece no dia 7 de agosto, uma quinta-feira, aí jogo fora de casa. Então, João, e se tivesse a Copa Sul-Americana, o Cruzeiro teria várias partidas aí programadas para o mês de julho e agosto. E dentro, né, do que pretende fazer o técnico Leonardo Jardim, utilizar a Vitória Cup para voltar à forma física, para retomar o bom caminho no Campeonato Brasileiro, como o Cruzeiro deixou antes das férias, e tendo também já a Copa do Brasil, João. Acho que vamos dar uma decisão inteligente do Cruzeiro participar dessa Vitória Cup, porque você sai só daquilo do treino, do jogo treino, você vai com um clima ali de amistoso, você tem a presença do torcedor. Quando tem a presença do torcedor, aumenta a responsabilidade de ganhar o jogo, porque você quer fazer bonito pro seu torcedor que tá ali te prestigiando, então sobe a régua pra atuação, né, Edu? E você ganha um ritmo de jogo que os seus principais adversários vão chegar com ele. Flamengo, Palmeiras, o próprio Botafogo, que vai fazer um segundo semestre muito diferente por conta dos investimentos. E o Cruzeiro vai tentar se aproximar minimamente com essa minutagem nesses dois jogos contra duas equipes argentinas. Tava olhando o Defensa e Justiça, os últimos 14 jogos ele não ganhou nenhum, cara. 8 derrotas, 6 empates. Então é um jogo para o Cruzeiro realmente se soltar, readquirir ritmo, sem compromisso com vitória, porque o compromisso com vitória começa a partir do jogo contra o Grêmio, que é o primeiro jogo de volta. O Cruzeiro vai ter 5 jogos pelo Brasileirão até o jogo da Copa do Brasil. E é só jogo decisivo. Acabou esse negócio, João. A partir de agora, porque o Cruzeiro tá na ponta da tabela, o Cruzeiro briga pelo título brasileiro, e a Copa do Brasil, o Cruzeiro vem muito forte. É o maior vencedor da competição, tá muito bem na temporada, tá com o time encaixado e é muito favorito, talvez dos confrontos. O Cruzeiro seja o maior favorito nessa fase contra o CRB, que perdeu pro América, jogando em casa essa semana. Então, cara, é tratar com muito carinho essa intertemporada, esses treinos, esses amistosos, porque precisa voltar com tudo, mantendo o ritmo de quando parou. O Cruzeiro estava muito bem, João. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.